Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus. Por favor, Senhor, salva-me. Olá a todos. Hoje, mais um dia magnífico, nascendo como um despertar para uma coisa muito linda, que é mais um pouco caminhar nessa direção desse aprendizado tão importante sobre a vida mesma. Enquanto as redes sociais avisam as pessoas que estamos online, eu gostaria de pedir a vocês que deem um like neste vídeo e aproveite para se inscrever no canal e para curtir esses canais todos das redes sociais, onde estarão disponíveis a gravação desse vídeo. É muito, mas muito importante que esse passo seja dado. Não só assistir às lives, como dar uma demonstração de que você estava. Porque é assim que as redes sociais reconhecem que há interesse. Se serve para alguma coisa, eu estou tentando, ou melhor, estou passando uma mensagem. E eu tenho 67 anos. E talvez eu tenha atingido aí, eu falo de dar experiência, né? de oferecer, de permitir, de dar acesso. Muito mais do que 100, 200 pessoas. Em todo esse percurso meu. E eu posso dizer para vocês, são pouquíssimas. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Muitas delas ficam pelo caminho, porque a sede não é tanta. Se envolve nesse mundo, se envolve nas coisas desse mundo e perde o mais importante, que é conhecer essa experiência, que é conhecer a Deus. Mas elas chegaram ali. Eu me lembro de 100, 150 pessoas às noites, nas casas que eu morei. Eu me lembro de um público um pouco maior em alguns eventos, com, sei lá, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. E eu me lembro de ter ouvido que quando a pessoa que eu aprendi a meditar com ela tinha 8 anos de idade, já tinha mais de 1,5 milhão de discípulos. Hoje, eu nem posso imaginar. Minha contribuição é pequena, bem humilde, para essa experiência. Mas uma coisa que eu aprendi é que essa experiência, ela não é uma coisa popular. Ela não foi feita para ser uma experiência popular, mas uma experiência do livre-arbítrio. Quando o ser humano quer essa experiência, não importa aí quem seja a pessoa que lhe tocou nos ombros, como o que eu estou fazendo agora. Uma coisa muito
importante é que, além da experiência interior, o autoconhecimento, para que a gente entenda, para que a gente compreenda, para que a gente descubra, para que a gente aprenda quais são esses programas internos que nos levam a ter uma vida melhor, ou que na ignorância deles temos essa vida que conhecemos muitas vezes até de sofrimento. E o meu intuito é esse, que vocês saibam disso. Porque eu dou treinamento sobre isso há mais de 40 anos. E fui me especializando e fui me certificando. E ter feito academia de líderes, ser trainer, master, practitioner, ter permeado esses cursos comportamentais fez com que eu fosse fazer parte das equipes e, ao mesmo tempo, comecei a dar treinamentos. E mesmo assim, eu percebi que não era só isso, que eu podia formatar os treinamentos sob o olhar espiritual. Que eu podia pegar todo esse comportamento humano, esses programas descobertos de condicionamento neuroassociativo, programação neurolinguística, hipnose clínica e por aí vai. Todos esses cursos de yoga, toda essa experiência de cura prânica, reiki, todo esse conhecimento das energias sutis. E exatamente por ter o conhecimento, exatamente por ter essa experiência interna, eu pude filtrar tudo isso e elevar num nível onde não era simplesmente uma experiência desvinculada com o Supremo, desvinculada com o todo, desvinculada, mas uma experiência que as pessoas não conseguem nem sequer sonhar. Porque assim como o seu corpo foi feito tão perfeitamente, as energias sutis, os programas internos, tão perfeitos. E tudo isso feito pelo poder criador, não ao acaso. Sabe, os comportamentos humanos também não são um acaso. Não foi uma coisa que um psicólogo descobriu ali, um terapeuta descobriu lá, pessoas especialistas em comportamental descobriu ali e resolveu, sabe, transformar isso. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aqueles momentos em que você vê um treinamento comportamental onde as pessoas passam sobre um canteiro de brasas. Eu já passei inúmeras vezes sobre um canteiro de brasa, com pelo menos 15 metros de comprimento, descalço, para você ter a experiência de não se queimar. E a experiência de não se queimar, na verdade, não é para você ter a experiência de não se queimar, porque você tem uma fé. Não! É para que você descubra que seu corpo, em si mesmo, tem mecanismos, ferramentas que o protegem de algumas situações de perigo. Onde você faz mudanças na composição química por momentos e você consegue vencer situações. Isso tudo associado a uma coisa que eles chamam de alta performance, que é você se colocar num estado
onde você altera completamente a química do seu corpo para uma química de vencedor. E tudo que você sente, tudo que você em realidade, é tudo química. Toda essa energia, toda essa vida, todo esse entusiasmo, amor, fé, tudo isso que o ser humano é, tudo isso que o ser humano sente, foi criado assim. Não é que o ser humano foi descobrindo e por ele ir descobrindo e aplicando e criando treinamentos, que o mérito é de algum de nós. Sabe, é tão pequeno. Eu não estou querendo dizer que é pequeno os treinamentos, a fé. Eu não estou querendo dizer que é pequeno todo o esforço humano de superação. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sem a essência, de onde vem tudo isso? Sem a experiência da perfeição, sem a experiência da essência, sem entender, sem dar crédito ao poder criador. Nós estaremos vivendo a experiência de Adão, onde é uma metáfora, onde foi feita uma escolha. E essa escolha era: eu quero ver por mim mesmo, eu quero entender por mim mesmo, eu quero dar crédito a mim, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de um poder criador, eu não quero saber de aprender com ninguém, eu quero descobrir por mim mesmo, e toda essa história. A vida é bem mais que isso. Quando vem, por exemplo, uma referência como um mestre, e chega para você e te toca, e te manda uma mensagem, e deixa escrito uma história, e toda ela assim, você tem um pai, você é um filho. Existe Deus, existe o Mestre, o Filho, e existe você, que é o Espírito Santo. Existe a luz, existe o Mestre, existe a alma humana, o conhecimento. E toda a mensagem é para que a gente tenha uma perspectiva nova, que a gente ouça essa boa nova de que o mundo pode ser visto com uma perspectiva e usar esse mestre, usar esse ser como referência, usar essa sabedoria como referência, para que a gente vá trilhando o caminho que alguns religiosos chamam o caminho da salvação. É o caminho onde você sai de toda esse ego, sai de todo esse universo de não saber, para o universo de experimentar, para o universo de estar com essa experiência e poder sentir a vida, esse poder a todo momento. Essa experiência é muito preciosa, mas essa experiência é para quem tem sede. Essa experiência é para quem em algum momento de busca, fez com que ele olhasse nessa direção e falasse: eu quero essa experiência. Eu não quero só acreditar. Eu quero ter a experiência. Eu quero viver essa experiência.
Porque este corpo, quando você começa a olhar para ele é perfeito. Ele é um templo. Não só ele foi criado com ferramentas internas de sobrevivência, de qualidade de vida, para que você tenha essa experiência nesse mundo perfeito, para que você viva sendo cuidado o tempo todo por esse poder, sendo cuidado o tempo todo por essa luz, sendo cuidado o tempo todo por Deus. Não só isso, mas gente, a criação toda é perfeita. Quando a gente foi criado, este corpo, essa escultura dos elementos que compõem esse universo, de todos esses átomos, essas partículas todas, quando tudo isso foi colocado junto, criando a ilusão da criação, porque tudo, na verdade, toda essa criação é energia. Não existe matéria como matéria. Matéria como matéria é nossa percepção. Para a luz, a matéria é luz manifesta. E toda essa vibração dos átomos, toda essa vibração das partículas, toda essa vibração compondo essa ilusão, como aquela técnica pontilhismo, onde o artista faz as criaturas, as imagens, a paisagem, as pessoas, e pegando o pincel um pouquinho de tinta e pontilhando. Ele faz essa imagem toda cheia de pontinhos. De longe, você vê uma paisagem. De perto, quanto mais perto você chega, são pontos. E se você chega mais perto ainda, você não fica nos pontos, você fica no intervalo entre os pontos. No vácuo, no nada, no infinito. E se você vai se distanciando de Deus, se você vai se distanciando do vácuo, se você vai se distanciando do espaço infinito, onde a criação reside, e você vai começando a ver os pontos, e você vai se distanciando cada vez mais, ficando cada vez mais longe para poder ver as imagens criadas por esse artista. E você aí percebe uma paisagem, pessoas caminhando nessa paisagem. E você não vê mais os pontos com que o artista pintou, executou sua obra. Você não vê mais esses pontos. Você está numa distância tamanha que você só vê a arte pronta. E esse é o ponto, o momento em que nos encontramos como criaturas nesse mundo. Estamos vendo a arte pronta, sem ver que ela é constituída dos mesmos pontos coloridos, das partículas de energia. E toda essa criação, todas essas esculturas, como a metáfora de criar o homem do barro, de criar o homem dos elementos desse mundo. Nesse momento, todo ele montado, uma criação. E esse poder, essa é a parábola, esse poder olhou sua obra e decidiu estar dentro dessa obra, desfrutando da sua própria criação. Você é a própria criação de Deus, e a sua alma, o seu ser, o seu espírito,
está desfrutando no meio da criação, no meio dos seres humanos, das paisagens, no meio de tudo, quando você tem a distância suficiente. E por estarmos distanciados o suficiente do poder criador, não vemos mais que tudo é energia. E quando você foi colocado, eu falo você, essência, quando você foi colocado, quando você foi soprado, quando o Espírito de Deus tomou esse corpo, entrou dentro dessa obra-prima, quando ele entrou aí, e este corpo ficou animado, levantou-se e começou a caminhar nesse mundo, só uma metáfora. Nesse momento, Deus mesmo em essência estava nesta terra experimentando sua obra-prima. Quando aconteceu isso, nesse exato momento da junção dos dois, numa metáfora espiritualista, numa metáfora nesse momento, existiu uma ilusão, tudo criado pelo próprio Criador, existiu uma ilusão de separação entre a luz e você. Nunca houve uma separação, mas a nossa ignorância, a nossa distância desse poder é exatamente a ilusão de separação. E essa ilusão de separação fez com que as criaturas em que dentro foi colocado esse poder, no caso do ser humano, para poder caminhar nesse mundo e ter a experiência de Deus, fosse ilusoriamente, não de fato, mas ilusoriamente, criado uma separação. O nome dessa separação, o nome desse ato, se chamou o ego. E o ego nasceu da ilusão, porque o ego compreendeu, o ego olhou, o raciocínio humano olhou para a vida mesma e para este corpo, e por estar separado do todo, que na verdade não está separado do todo, pela ilusão de separação do todo criada, fez com que esse todo humano se identificasse com o seu veículo, com o ser humano. E aí o Lael se identificou. Aí eu mesmo, o espírito, a alma, me identifiquei com este veículo. E eu passei a me tornar, eu passei a ser, a atuar como Lael. Publicitário, artista plástico, yogi, meditador, treinador de comportamento humano, coach de vida saudável, coach de espiritualidade, instrutor de meditação, intelectual, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, brasileiro, homem. Tudo isso foi sendo o que eu sou. E assim eu comecei a viver nesse mundo. E aí você pode pensar assim, a identificação, ou seja, o ego,
é defeito? Não. O ego é a causa de todos os males do mundo? É. Como é que você está falando? O ego é a causa de todo sofrimento. A individualidade é a causa de todo sofrimento. A individualidade é a causa de todo sofrimento? Sim. Porque assim que a individualidade aconteceu, o ser humano começou a intuir, descobrir, tatear, experimentar este mundo. E quando ele começou a fazer isso, ele começou a dar significados diferentes para as coisas. E o significado que ele deu às coisas são o significado correto? Não. É a conclusão que ele chegou descobrindo por si mesmo, a experiência de Adão, descobrindo por si mesmo o que significava ser um ser humano, o que significava ser um homem, uma mulher, um filho, um irmão, um pai, um amigo, um inimigo. Por si mesmo, ele começou a dar significado a si mesmo e à história que ele vivia. E ele começou a qualificar essa história de, a minha história é boa, a minha história valeu a pena ter vivido. E para outros, a minha história é uma história de doença, a minha história é uma história de fracasso, a minha história é uma história de dor, a minha história é uma história de prazer, a minha história é uma história de alegrias e tristezas. Exatamente pela distância. E ele não conseguir mais ver os pontos, não conseguir ver mais essa arte, pela distância. E essa distância, gente, é uma distância mental criada pelo ego. Isso é o ego. Ego é individualidade, entendeu? Ego é a ilusão de separação do poder criador. Ego é a identificação com o que você não é. E você tem que destruir o ego? Não! O ponto não é destruir o ego. O ponto é transcendê-lo. Você não precisa destruir o ego, porque se você fizer isso, não tem mais razão de você viver nesse corpo. Você vai quebrar uma lei. Não é isso. A experiência de ser um ser humano não é destruir o ego, mas transcendê-lo. Porque essa é a experiência, essa é o porquê de você ter sido criado e estar nesse mundo. É exatamente você ter a experiência de Adão. É exatamente você ter a experiência de ter o livre-arbítrio, de ter sua escolha. E de que enquanto você existir nesse mundo, essa é a lei. Enquanto você existir nesse mundo, você ter uma experiência, não importa como. Uma experiência de sucesso, uma experiência de fracasso, uma experiência de expor, conseguir colocar a tua arte, teus talentos nesse mundo, sejam eles quais forem. E viver como um pai, viver como um irmão, e viver como um filho. E viver como ser humano nesse mundo, cheio do que você tiver que ter durante sua vida. E chegar no final, ter vivido seus 100 anos, como você viveu. E isso ser perfeito, porque essa é a experiência de Deus na Terra, essa é a experiência da alma vivendo num corpo humano com o seu ego. O ego não é para ser destruído, o ego é para ser entendido. E quando você tem uma perspectiva nova, essa perspectiva foi dada nas mensagens das Escrituras. E nós não conseguimos entender, porque a experiência de Adão é essa.
Você vai ouvir falar de mim, mas não vai me buscar. Porque essa experiência é para os que têm sede. A busca é movida pelo coração. A busca é movida pela sede. E a identificação, o ego, né? Identidade, ego, egoísmo, unidade. O ego que faz o ser humano ser uma unidade separada das outras unidades. E ter entendimento por si mesmo. Porque você tem a opção, ter o entendimento por si mesmo, ou ter o entendimento sob a visão dele. Isso é livre-arbítrio. E quando você quer ter o entendimento por si mesmo, usando as referências de outras referências, usando referências de outras pessoas que querem entender por si mesmo, e pessoas que têm escolhas de serem religiosas, pessoas de terem escolhas de serem cientistas, pessoas que têm escolhas de serem o que elas quiserem ser nesse mundo, são referências. Mas você pode usar uma referência maior. Você pode usar uma referência daquele ser que é um com o Pai. E quando você usa essa referência, muda a tua perspectiva, porque a referência dessa pessoa indica ser um com Deus, que é a sua verdadeira natureza, além da ilusão do pontilismo. E se você olha isso, todo cuidado, toda mensagem, ela não é uma mensagem de obrigação. Entenda isso, por isso é livre-arbítrio. Usando Jesus como referência, ele não quebrou a lei do livre-arbítrio. Não quebrou, não destruiu o ego nem dele, nem das pessoas. Ah, mas ele foi para o deserto e destruiu o ego. Mentira! Ele foi para o deserto para compreender o que é divino e respeitar a decisão das pessoas de não querer experimentar isso. Respeitar a decisão das pessoas de não querer caminhar com esse entendimento e escolher o lado que Adão escolheu. Quer viver por si mesmo, sem a visão de Deus. E aí começa todo, gente, aí começa todo o sofrimento, por isso a palavra salvação. A salvação é levar as pessoas das trevas para a luz, metaforicamente falando. Isso é salvação. E essa foi a missão de Jesus, levar as pessoas das trevas para a luz. Mas levar as pessoas das trevas para a luz, aquelas que tivessem sede. Ele falava: venham a mim, os sofredores, os pecadores, os que têm sede de Deus. Venham a mim aqueles que querem usar esse lado do livre-arbítrio, de ter a experiência, palavras dele, de ter a experiência que eu tenho, de ser um com Deus, assim como eu sou um com Deus. Que a experiência que eu tenho eu possa dar, oferecer, proporcionar, levar vocês, e que vocês possam conhecer da água da vida, literalmente, que vocês possam conhecer a luz, literalmente, que vocês possam conhecer a vida eterna, imortal em você. E todo sofrimento humano, ele nasce do ego. Porque essa
separação, ilusão de separação, quando vivida plenamente, que é o que as pessoas fazem, suas perspectivas sobre as situações, sobre os fatos, são perspectivas usadas de referências não boas. Ah, você está querendo dizer, não são boas, em comparação. Em comparação. Com quem conhece a verdade, com quem vive a verdade, com quem é a verdade. Lembre-se sempre, todas as coisas que existem são simplesmente coisas que existem, obras-primas do Criador, mas coisas que existem. O que significam essas coisas? É você, usando suas referências, que tem o entendimento, as conclusões sobre. Você vê um rio. Para uma pessoa, o rio é uma coisa que traz vida às suas margens, serve para que existam as chuvas, na evaporação das águas. Um rio é para morar perto, para que você possa se banhar, que você possa tomar água, que você possa... para que haja vida, porque toda vida existe na água. Porque a água é uma das características do Criador. Água viva. E a água que a gente conhece é uma exteriorização da água viva. É uma exteriorização do que Deus é. E se você olha, a água para algumas pessoas não tem significado nenhum. Ela vê simplesmente a água e para ela... Agora, para aquele cara que aduba a terra, prepara a terra, o lavrador, essa pessoa, para o lavrador, essa pessoa que planta semente, ele precisa, a água tem uma importância fantástica, porque não vai haver desenvolvimento das sementes, não vai haver frutos, não vai haver, senão a água, ele sabe. Por isso ele não pode destruir os rios. Por isso ele tem que manter os rios puros e usá-lo para irrigar a plantação. Para ele os rios servem para lazer também, para nadar, para brincar com as crianças, para asseio, tomar seu banho, se manter limpo, lavar-se um instrumento de trabalho. A água, o rio, para essa pessoa tem uma importância fantástica. Para outras, tem outras prioridades. Entendimento. Cada pessoa dá valor que ela entende, que ela referenciou antes, as suas próprias conclusões. Então ela dá valor para aquele rio e outras não dão valor para aquele rio. O sol. Tem pessoas que têm medo do sol, pavor do sol. Sabe, tem pessoas que viu seus entes queridos terem câncer de pele e porque tomava muito sol e porque abusava. Então essas pessoas têm uma visão do sol completamente diferente. E outras pessoas viram o sol fazer com que a fotossíntese acontecesse. Viram a vitamina do sol na pele, a saúde das formas de vida orgânicas. E viram o benefício do sol, a beleza do nascer do sol, do pôr do sol, dos dias ensolarados e quentes. Da importância do sol no inverno, trazendo a primavera. Para muitas pessoas o sol é uma coisa maravilhosa, para outras não. E todas as pessoas que tiveram problemas com o sol, têm essa perspectiva negativa do sol? Não!
Porque pessoas entendem. Se você comer um fruto podre, você vai passar mal. Se você comer um fruto bom, você vai ter saúde. Se você ficar embaixo do sol horas e horas e horas sem nenhum tipo de cuidado, ele vai te queimar. Não é porque o sol é ruim, é porque você não soube se relacionar com as formas. Você não soube se relacionar com os elementos, você não soube se relacionar com as pessoas, você não soube se relacionar e por isso sofreu consequências e tirou conclusões. As conclusões podem ter sido negativas, mas as conclusões podem ter sido positivas. Quando você diz, opa, a culpa é minha, fui eu que fiz isso. Fui eu que fumei, fui eu que bebi, fui eu que fiquei demasiado tempo no sol, fui eu que não me cuidei, fui eu que não aprendi, fui eu que não... Você entendeu? E aí a perspectiva é diferente. E aí pessoas superam, têm experiências de superação e mudam as perspectivas. Ou pessoas olham e não passam por isso porque se cuidaram. Ou porque foram testemunhas e tiveram outra visão. Tudo na vida é visão. A nossa visão sobre nós mesmos, a nossa visão sobre as criaturas, a nossa visão sobre a criação, faz com que a gente se sinta e viva e experimente essa vida de acordo com a visão. Então, na verdade, nós não experimentamos a criação, nós experimentamos nossa visão sobre ela. Se vamos à praia e não gostamos da praia, a praia está lá, neutra, uma criação perfeita. Nós chegamos lá e temos a experiência que trazemos para a praia. Ah, eu não gosto de praia. Ah, eu amo praia. Entende isso? Nossa visão de mundo. A visão de mundo nasce do ego. A visão de mundo nasce da individualidade, da separação entre nós e Deus. E enquanto vivermos sob o jugo do ego, enquanto vivermos sobre, sabe, a ditadura da ignorância, das trevas, vamos sofrer. E é disso que existe salvação. A salvação vem de tirar-nos das trevas e nos levar para a luz, metaforicamente e realmente. Essa experiência do ego, essa experiência de entender o ego é super importante. Não é o problema o ego, mas todas as conclusões nascidas por todas as criaturas por causa da separação, por causa da individualidade, por causa dessa ilusão da separação. E o livre-arbítrio é exatamente isso, nossa escolha, nossa decisão sobre qual caminho queremos viver nesse mundo. O mundo, as pessoas nos chamam para viver do jeito deles. As escrituras nos chamam para viver do jeito delas. A escritura é uma mensagem de quem superou, de quem viu e entendeu e se tornou um com Deus, superando o ego. Entende? Transcendendo o ego. Não destruindo o ego. Não foi essa a mensagem dos mestres. Destrua o ego. Não foi essa. Destrua a ilusão criada pela individualidade. A individualidade faz parte da criação. Quando Deus soprou o Espírito Santo neste corpo, nesse momento, o ego foi feito, foi criado, para que esse Espírito Santo pudesse existir nesse mundo, com o livre-arbítrio,
tirando suas próprias conclusões do que significava esse mundo. E isso é o que somos. Nos identificamos com esse corpo, achamos que nós somos esse corpo, porque nos separamos. Voltar para casa. E assim, cada coisa que nos acontece é nossa interpretação. Entende? É nossa interpretação. E a nossa interpretação vem de todos os gatilhos. Eu vou usar uma linguagem comportamental. Vem de todos os gatilhos que criamos inconscientemente nesse mundo. Todas as âncoras, todos os fatos que aconteceram, que nos fizeram tirar conclusões. Todo aprendizado. E as conclusões, quando criança tocamos o dedo para dar choque numa tomada, num fio desencapado, ou botamos o dedo no fogo, ou levamos uma picada de algum inseto. Automaticamente temos uma reação, criamos um gatilho, criamos uma âncora. Uma perspectiva sobre o acontecimento. Um significado nasce nesse segundo, nesse momento. E isso a gente carrega a vida inteira. Cada vez, dependendo da intensidade do fato que aconteceu na infância, ou em algum momento, a gente olha, por exemplo, tem gente que olha para uma barata e pega a barata. Tem gente que cria barata. Baratas coloridas. A gente aprende a comer as baratas do mar. Mas se você olha a intensidade do choque que levou aquela criança, dependendo da intensidade, chama-se fobia. Tem gente que não consegue nem ouvir a palavra que ela tem fobia. E tudo que acontece nesse mundo tem graus, sabe, que leva até a fobia. Fobia da morte, fobia do desconhecido. Sofrimento, é isso. Sofrimento é interpretação. Para que você pare de sofrer, você tem que mudar o significado das coisas que você tem sofrimento. Você tem que ressignificar tudo isso. Você tem que ter uma outra visão. E aí essa visão é libertadora. Essa visão faz com que desapareça essa fobia. Há uma diferença muito grande entre um perigo real e uma fobia. Perigo real é o que faz um predador e sua presa na natureza. Sabe, para uma corça, um veadinho, estar ao alcance de um leão, de um leopardo, sabe, de um chacal, de um lobo, de um cão selvagem, de qualquer animal, maior do que ela, mais forte ou venenoso. É um perigo real. Fobia é outra coisa. Então você não vai se colocar no lugar de vítima. Você tem que se proteger, você tem que se cuidar. Você se afasta dos animais, você isola os animais, isola a si mesmo, você cria suas proteções. Da mesma forma, aquilo que te dá prazer nesse mundo, as paisagens, as praias, os rios, as fazendas, as matas, as montanhas, a neve, o deserto, o calor. Essas coisas que não oferecem um perigo real, é para você se aproximar e desfrutar.
E coisas que aparentemente não oferecem um perigo real podem ser perigosas. E coisas que aparentam ser perigos reais podem ser prazerosas. Isso tudo gente, isso tudo depende de como, da perspectiva, do significado, do entendimento, do aprendizado. Isso tudo, gente, da informação, isso tudo faz parte deste mundo. E a experiência de existir no meio de todos os contrastes, a experiência de estar nesse mundo por 100 anos, necessariamente o ego tem que estar aí. Porque é o ego que faz você não vir à luz. É o ego que faz você nunca ter se tornado. Se você não tivesse o ego, você nunca teria se tornado o Lael. Nunca teria se tornado o Tiago, nunca teria se tornado o Irena, por exemplo. Sabe, a Denise, você nunca teria se tornado. A Simone nunca teria se tornado. A Érica nunca teria tido a experiência que você tem até hoje. Então o ponto não é destruir a criação, a perfeição, não. O ponto é transcender, o ponto é compreender, o ponto é entender, o ponto é experimentar algo que te faça ir além. Para estar nesse mundo e ter a experiência do outro lado do livre-arbítrio, não a de Adão, mas a do outro lado, voltar para casa, ter a experiência que Adão tinha antes de comer a maçã. Isso é uma metáfora, tá? Mas a experiência de Adão é a experiência de não estar experimentando, seguindo, vivendo a consciência, o prisma, a perspectiva de Deus. Adão fez uma escolha para ser usada, ou foi criada a metáfora para se explicar isso. Eu e você temos uma escolha. Essa escolha é o que você quer. Você quer estar na distância onde você só veja a criação? Ou você quer se aproximar, ampliar isso? Ir entre as moléculas, ir entre o pontilhismo e descobrir a energia. Descobrir a vida eterna. Essa vida que nunca teve um começo e nunca terá fim. E descobrir que, por trás da ilusão do ego, você é o Espírito Santo. Transcendendo o ego, através da visão de ser um, de estar próximo com o que você realmente é, de ir além dos pontos, das partículas, ir além disso, que são partículas de Deus, ir além disso. E descobrir só a essência, por trás da criação, por trás das partículas que compõem a ilusão das formas, da paisagem, da pintura. Quando você vai aí e tem a experiência da luz, e tem a experiência da essência, você não destrói o ego, você o transcende, porque você consegue abstrair. E quando você abstrai, você tem outro entendimento, outra perspectiva. E aí você descobre que tudo na tua vida, tudo na tua vida, tudo na tua identidade, tudo na tua personalidade, tudo pode ser alterado. Deve ser alterado. Se você quiser. Por isso pode ser alterado, porque tudo é escolhas. Quanto você quer ir, quanto você quer aprender. Você acha que é suficiente, você não quer aprender mais? Tá bom assim? Simplesmente vira as costas, vai para o outro lado?
Simplesmente vira as costas para a possibilidade de conhecer a Deus e preferir acreditar em Deus. Sabe, as civilizações acreditavam que Deus era o sol. Civilizações acreditaram que Deus era uma estátua que eles criaram, como o Baal, por exemplo. Na civilização tem tantas histórias. Tem governos que dizem que eles são o Deus, que não há Deus além deles. Tem pessoas poderosas que dizem que elas são Deus. Acreditar não é ver, experimentar, conhecer. Aí você vai dizer assim, mas é preferível você acreditar em Baal ou não ter Deus nenhum? Sei lá. Pelo menos as Escrituras dizem: não tomarás nenhum Deus que não seja o Criador, o Deus único, a luz, a onipresença, onisciência, onipotência, a luz. Deus é Espírito. E qualquer forma que você adore, você está substituindo o que Ele é. Isso significa que você não pode adorar nada? Não, gente, entenda uma coisa. Sabe o que significa a palavra mito? Sabe o que significa a palavra avatar? Sabe o que significa a palavra símbolo? É uma representação para te lembrar. Por exemplo, você na tua casa pode ter um altar. Isso é errado? Não, é um símbolo. Símbolo, é um símbolo onde você vai ali e ali tem tudo que vai te lembrar. Sabe, tem gente que faz uma tatuagem, eu amo Deus. Entende? Escreve o nome do seu avatar. Aquilo é um símbolo que você usa. Assim como você tem uma pintura. Eu tenho aqui em casa uma pintura, não sei se eu vou conseguir mostrar para você, que eu fiz. Talvez dê para mostrar, deixa eu ver. Tá vendo lá? Tem tamanho natural. Uma pintura que eu fiz de Cristo. Aqui atrás de mim tem uma pintura que eu fiz dos anjos. Você não pode usar símbolos? Claro que pode usar, mas você tem que ter entendimento de que são símbolos. É uma representação que você está usando. Essa representação te lembra de que existe algo. Mas você tem que ir até o algo para ter vida. E muitas pessoas não querem ir até a representação para ter a experiência do Espírito Santo. Eu falo literalmente, gente, não entendam como outra coisa. Entende? Deus é fato. Fato, não fé. Deus é fato. A luz não é uma crença. O Criador não é uma crença. Que você é o Espírito, que você é luz. Que não há separação, não é uma crença. É um fato. Mas é somente vendo e experimentando o fato é que você vai ter essa conclusão. É que você vai ter essa perspectiva. Porque existem duas perspectivas. Isso é o livre-arbítrio. Existem duas experiências, com ou sem.
Você quer a pílula azul ou a pílula vermelha? A vida é perfeita. Existir nesse mundo é perfeito. Não importa se é a pílula vermelha ou é azul. O Criador não está nem aí. Porque Ele fez isso. Ele fez para ser assim. E quando o Mestre está aqui, o Mestre que pode chegar para as pessoas e falar, vocês vão ter que olhar sobre o prisma do Criador, o prisma do livre-arbítrio do outro lado, e não sobre o prisma de Adão. Sabe, Jesus não fez isso, Buda não fez isso, Krishna não fez isso, Maomé não fez isso, Rama não fez isso, Deganawida não fez isso, Tupã não fez isso. Ninguém fez isso, mestre nenhum quebrou a lei do livre-arbítrio. Muitos foram mortos por pessoas que não quiseram esse lado do livre-arbítrio. Nem mesmo a possibilidade de existir uma pessoa que ofereça isso. Eles foram sacrificados por isso. E se pensa que eles quebraram a lei do livre-arbítrio? Não, eles tinham poder para quebrar, sim, ressuscitaram mortos, deram... Gente, tinham poderes para poder alterar tudo e falar, opa, peraí, vocês vão escolher a mim, não a Barrabás. Não, peraí, vocês não vão me crucificar de jeito nenhum, vamos parar com essa palhaçada aí. Levantou e falou, chega, tira o prego, fala, chega, vamos parar com essa palhaçada, chega. Tinha poder para destruir esse mundo, tinha poder para fazer o que quisesse, mas não quebrou a lei, porque a lei é do Pai. E a lei é: venham a mim os que têm sede. Os que não têm sede de conhecer a verdade não precisam vir a mim. E eu os perdoo, porque eles não sabem o que fazem. Gente, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. A vida, a paz, a perfeição está dentro de nós. E o entendimento, a perspectiva de como ver, como entender, eu posso ajudar vocês. Há 50 anos que eu faço isso. 50 anos que eu faço isso. Eu não sou um mestre. Eu sou só uma pessoa que recebeu essa experiência. E por ter recebido essa experiência, eu posso te ajudar. Eu sei o caminho que implica. Formatei treinamentos baseados nas perspectivas de mundo e autoconhecimento. Eu estou aqui para isso. E meu primeiro passo nas redes sociais foi exatamente essas lives. Esse é meu primeiro passo, gente. No presencial eu venho fazendo isso há 50 anos. Fui monge 11 desses 50. Me certifiquei num monte de treinamentos para chegar à conclusão de que eu posso contribuir. Eu posso contribuir. E é o que eu estou fazendo com essas lives, é o que eu estou fazendo exatamente agora. Meu número de telefone, que vocês podem se comunicar comigo, por exemplo, usando o WhatsApp, e me fazer perguntas que eu não estou podendo responder aqui ainda. Uma hora eu vou participar das lives, nós vamos fazer lives onde vocês vão participar. E a gente vai poder interagir. Por enquanto, usem esse telefone. Ele está lá nos comentários. Me sigam nas redes sociais e vamos em frente, gente. Amanhã tem mais, ok? Amanhã, 6h33, outra live. Obrigado por estarem comigo hoje nesta. E vamos juntos. Sabe, vamos acabar com tudo isso.
com todo esse sofrimento, com esse lado, com essas perspectivas e conseguir ver sobre outra forma, de outra maneira essa vida e não sofrer mais, ok? Até amanhã, gente. Graça e paz.